A cocriação tem trazido esses encontros incríveis e a possibilidade de mostrar para vocês essas pessoas maravilhosas. A Naara é uma delas. Eu convido vocês a olharem os posts anteriores e conhecerem um pouquinho dessa mulher empresária, designer, que nos encantou com a sua história. E agora a gente vai bater um papinho sobre o que ela tem de melhor para mostrar para nós. Então, Cris, eu que agradeço muito de coração o convite, as nossas conversas. Isso agregou bastante conhecimento e alegria para a vida mesmo, que eu sinto muito isso em você. Eu sinto verdade, eu sinto alegria ao falar, o seu sorriso contagia a gente de uma forma verdadeira. E eu que tenho muito a agradecer essa oportunidade de estar aqui. Nesses 13 anos de profissão, você pode dizer para a gente o que mais você aprendeu? Nesses 13 anos, eu, além de muito conhecimento técnico, né, para produzir um móvel, para que o móvel chegue na casa do cliente, montagem, acompanhamento de montagem e tudo mais, o que eu vejo hoje que eu mais aprendi, que eu mais coloquei em prática foi a conversa com o cliente, ser uma ouvinte melhor. Quando a gente ouve o cliente, a gente consegue passar aquilo que a gente ouviu para o que ele quer no ambiente dele, para o projeto. Então, assim, eu acho que foi uma das coisas primordiais. Nara, e você que já trabalha em home office há um tempo, como é que é essa sua organização de família, atividades profissionais e os seus colaboradores? 2 anos que eu estou trabalhando em home office. Confesso que no começo, até eu me acostumar, foi bem complicado a criar uma rotina dentro de casa. Por causa dos filhos, por causa do horário de escola, faculdade, mas não foi fácil. Foi difícil, ainda é até hoje, mas com um jeitinho, né, com o costume que a gente já tem. E assim, organizando o nosso espaço melhor, com que fique para a gente produzir melhor, isso ajuda muito. Depois que eu montei aqui o escritório, o estúdio, tudo bonitinho, certinho, eu percebi que a produção foi bem melhor do que antes. E a gente já passou por milhões de coisas entrando na casa das pessoas. Conta pra gente uma historinha aí curiosa que aconteceu contigo em todos esses anos de trabalho. Então, são muitas histórias, né, que a gente participa ativamente na vida pessoal dos clientes. E assim, a curiosidade não chega nem a ser curiosidade. Eu acho que quando a gente visita o cliente, que a gente vê que a vida dele é parecida com a nossa, que muda os hábitos, a cultura do cliente pode ser diferente, mas assim, as necessidades dentro de uma casa são parecidas, né? E a gente se identifica. Já teve cliente que assim foi uma coisa muito legal que eu assim que eu comecei nessa área, eu fui atender uma cliente lá no Lago Sul, uma senhora, ela veio por indicação de outra cliente. E quando eu fui na casa dela, ela estava triste, um pouco chorando. E quando eu cheguei, eu percebi, eu fiquei assim meio acanhada, sem graça. E aí a gente foi conversando, a gente ficou horas conversando, foram quase 2 horas. E aí depois que a gente conversou, eu senti ela mais aliviada. Então assim, não é só o trabalho de você atender a necessidade do cliente para aquilo que ele te procurou. Às vezes a gente tem que ser um pouco, usar um pouco a psicologia, né, para ouvir, para entender ele naquela hora. Já dei conselhos para clientes também na vida pessoal. Assim, foi toda coisa legal, bacana. Teve algumas também constrangedoras, mas isso não acho que faz parte de toda a profissão.
Mas o curioso é isso, você tá dentro da casa de um cliente desconhecido, porque a gente, né, não conhece todo mundo, e fazer parte da vida dele e surpreender no teu trabalho que ele te procurou. Isso é, assim, para mim, depois que a gente conclui o trabalho, que o cliente me manda uma mensagem falando: Nossa, Nara, obrigada pelo trabalho e tudo. Isso para mim é gratificante. Participar da vida deles dessa forma é uma coisa que eu gosto muito, que eu procuro cada dia mais me aperfeiçoar para oferecer um trabalho de qualidade. Um assunto bem polêmico no ramo da marcenaria é o fato dos projetos serem desenvolvidos gratuitamente. Como é que você vê essa questão? Acho que é bastante polêmico. Eu, depois que da faculdade, depois que eu comecei a faculdade, eu comecei a enxergar as coisas de uma outra forma e o meu atendimento começou a ser diferente. Só que assim, desde tempos atrás a gente já batia nessa tecla. Só que, por exemplo, uma loja cobrar um orçamento era um absurdo, né? Orçamento, na verdade, a gente não cobra. Se o cliente mandar as medidas e tal, a gente faz baseado nas medidas que ele enviou. Mas uma loja, por exemplo, cobrar projeto era uma coisa absurda. E isso acontece muito porque muitos não se unem, né? Se, por exemplo, eu me unir com 2, 3 colegas e começar a cobrar, a grande maioria já vai ganhar o cliente por não cobrar. Então, assim, eu não acho legal. Eu já cobro dos meus clientes. Quando é um projeto personalizado, eu cobro para fazer o projeto, porque eu entendo que quando a gente tem um tempo para me dedicar àquele projeto da forma que ele quer, ouvir bem o cliente, desenvolver, criar novas soluções, a gente gasta nosso tempo, a nossa experiência, o nosso investimento no aprendizado, né? Que a gente sempre está investindo em nosso conhecimento. Então, assim, eu não sou a favor, tá? Tem muita gente que divulga, muita marcenaria que divulga projetos grátis para os nossos clientes. Então, assim, falando profissionalmente, pelo tempo que a gente investe, indo na visita, por mais que hoje, assim, com essa pandemia, eu comecei a conversar muito mais com o cliente antes de ir numa visita, né? Para evitar sair e tudo mais. E nessa conversa a gente já identifica o que o cliente quer e já consegue passar uma menção para ele sem precisar ir na casa dele. Nara, muito obrigada por essa oportunidade. Mostrar a pessoas como você faz todo sentido. Gratidão imensa.